amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos, juntas, para a gente refletir sobre a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. 19º domingo do Tempo Comum, 19ª semana do Tempo Comum. A gente saúda você que está perto, que está longe, que está em outras cidades, em outros estados, em outros países, convidando sempre mais você a participar desse nosso momento, que é uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC. Curta, compartilhe, divulgue, para a gente chegar a mais pessoas, a mais irmãos e irmãs trabalhadores. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Evangelho de João 16, 41 a 51. Os judeus começaram a criticar porque Jesus tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: esse Jesus não é o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe sua instrução vem a mim.
não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 19ª semana do tempo comum, 19ª semana do tempo do discipulado e da missão. Ora, a gente vem fazendo uma caminhada, a gente vem fazendo uma trajetória, um caminho com o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Vocês lembram que todo o trajeto é esse? Jesus envia os seus para vários lugares com recomendações. Isso a gente viu há alguns domingos atrás. Depois eles retornam. Jesus escuta, mas junto a toda a comunidade sofrida que já estava do outro lado da margem para ver Jesus. Ou seja, quem quiser encontrar Jesus e o seu projeto vai ter que ir para outra margem. Não vai poder ficar desse mesmo ladinho dos pensamentos ritualísticos, tradicionalistas. Vai ter que cruzar o lago, vai ter que ir para outra margem. A gente precisa se levantar, sair dessa zona de conforto religioso que muita gente vive. Em outro momento, a gente viu Jesus olhando para esse povo. O primeiro sinal, o primeiro símbolo do texto, Jesus olhou. Então, Jesus se permitiu olhar, ver este povo e fez o milagre da partilha acontecer. Não existe sinal, milagre ou símbolo sem pensar na partilha. É a partilha. Né? Deem vocês mesmos de comer a esta gente. E nessa partilha, sobrou cesto para outras pessoas. Por quê? Porque a partilha tem que chegar a mais gente. Porque a proposta de pão em todas as mesas precisa chegar a mais pessoas. Não só nos nossos grupos. Depois disso, Jesus coloca na frente daquele povo uma reflexão. A gente não pode olhar para a figura de Jesus como uma figura messiânica do passado. Alguém que vem de forma alienígena e mata a fome de um povo. O pão que Jesus quer oferecer é um pão que quem come, é uma água que quem bebe nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Não é aquele maná aonde a tradição se apega. É um novo pão, que é o pão da vida, que é o pão da justiça, que é o pão da solidariedade. Esse pão, essa partilha, ela não perece. Veja, mesmo em nossas comunidades tão sofridas, há um pão que não perece, que é a solidariedade, que é a ajuda, que é a escuta, que é a reciprocidade. Jesus segue com este discurso, mas sob a crítica de várias pessoas, de alguns grupos religiosos ali. E é bom que a gente entenda, o nosso irmão Padre José Bortolini, ele ajuda a gente a entender isso, a compreender isso. Por mais que a gente hoje diga, esse discurso é um discurso eucarístico, a gente precisa lembrar que o povo da tradição bíblica, do mundo bíblico, não tinha um sacramento, não tinha a Eucaristia. Então, quando Jesus disse que o pão, que o alimento é a sua própria carne e que a bebida é o seu próprio sangue, o pessoal não está pensando em Eucaristia. O pessoal está pensando em Jesus como a única referência para se chegar a Deus.
o único modelo. E pensando nesta lógica, como é que esse povo vai crer em um Deus que é humano? Como é que esse povo vai crer numa pessoa que a gente conhece, o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo, a gente conhece, trabalha ali com a gente vê na rua, a gente viu esse pessoal sair daí. Já tinha gente que até dizia assim, de Nazaré pode sair algo que preste. Então, há um grande problema aí. Há uma dificuldade em crer na divindade de Jesus, porque não se crê na humanidade de Jesus. E esse problema atinge as nossas comunidades hoje em dia. Há uma série de lideranças religiosas pregando a divindade de Jesus, desumanizando a sua vida. Pregando passando ao largo da sua humanidade. E Jesus diz, se a gente terminou no domingo passado vendo ele dizer que o projeto de Deus é crer nele, ou seja, acreditar nesse seu projeto, é seguir na sua fileira, ele diz que é isso, vai crer nele, quer entender que a sua carne é que é verdadeira comida. Ou seja, está no corpo dele, está na vida dele, está nas ações dele, este projeto. Para a gente que vive em uma sociedade que não liga de forma alguma para os vários corpos que aí estão, para o corpo da mulher negra, da mulher marginalizada, para o corpo do jovem e da jovem, para o corpo da juventude negra, para o corpo trans, para o corpo gay, para o corpo lésbico, né? Para o corpo da classe trabalhadora, para o corpo de um homem trabalhador, de uma mulher trabalhadora, para uma sociedade que não respeita esses corpos, que não pensa em direitos humanos voltados a esses corpos, que não pensa em políticas públicas voltadas para esses corpos, é muito difícil ainda hoje crer no corpo de Jesus. Só vai crer no corpo de Jesus se divinizá-lo de tal forma que só o conseguir olhar no ostensório, na Eucaristia. Mas aí tem dificuldade de reconhecer o corpo de Jesus nos vários corpos que aí estão. Isso sempre nos lembra, Dom Helder, que após um assalto a uma das igrejas daqui de Recife, onde os ladrões abriram um sacrário e jogaram as hóstias no chão e pisaram e tripudiaram, ele foi até essa igreja fazer uma celebração de reparação a essa ofensa. E na hora da homilia, ele dizia, eu vim aqui porque pegaram o corpo de Cristo e espalharam pelo chão. Isso é um grande pecado. Mas no meio do caminho eu vi vários corpos de Cristo espalhados no chão, passando fome, pedindo esmola. Isso também é uma ofensa aí. Então, crer em Jesus, dizendo que a sua carne é verdadeira comida. Um Jesus humano, filho de Maria, filho de José, era muito difícil e é difícil ainda hoje. Reconhecer Jesus como filho de um trabalhador e de uma trabalhadora de uma colônia favela chamada Nazaré é muito difícil para muitas pessoas. Mas só vai conseguir crer integralmente em Jesus divino quem reconhecer a sua humanidade, quem reconhecer a opção que Deus fez em enviar seu filho, em encarnar seu filho no seio da classe trabalhadora. É a partir daí que o sacramento da partilha, da ação de graças, porque todo mundo tem pão na mesa, por isso é eucarístico, é a partir daí que a gente vai compreender este projeto, este sacramento, essa proposta de vida. Que é que todo mundo tenha pão, todo mundo viva bem, todo mundo construa o reino de Deus junto. É a partir daí que a gente faz. Mas o grande centro é isso. Há uma turma que não consegue entender o projeto de Jesus porque é humano demais para muita gente. É humano demais.
estar ao lado de quem sofre, estar ao lado de quem é excluído, estar ao lado de quem é preso pelo poder. É muito difícil entender isso. É melhor entender Jesus apenas dentro de um cenário, de um mundo mágico que algumas igrejas fazem. Inclusive com cenários. Um dia desses eu vi um vídeo que é muito sério. Um desses cercos de Jericó tinha como título Derrubar as Muralhas. E aí aquela comunidade fez uma muralha de pedra, lógico que era de isopor e algumas coisas, e fez uma muralha. E o padre vinha com a custódia, com o Santíssimo Sacramento, e empurrava o Santíssimo assim na parede de isopor para derrubar aquelas muralhas. Ou seja, a gente cria encenações de mundo mágico, como se cada um de nós tivesse uma muralha individual. Existe apenas uma muralha, e dela outras tantas são geradas. É a muralha do individualismo, da concentração de renda, do poder na mão de poucos, a muralha do capitalismo que mata, que segrega, que exclui jovens negros, mulheres pobres. E essa muralha é que vai gerando tantas outras. A fome que está nas nossas casas não é um problema individual. A briga entre casais, o álcool, o acesso a drogas, os problemas com a juventude em casa, o estresse, a ansiedade, elas não são coisas individuais que brotam nas pessoas. Elas são fruto de um controle, de uma sociedade que mata, que oprime, que exclui a classe trabalhadora e que somatiza na sua carne e no seu corpo várias doenças emocionais, físicas, poderíamos até dizer espirituais. Mas é a partir disso. Ou seja, quando a gente desumaniza as nossas dores, a gente deixa de pensar nelas, de refletir coletivamente. A gente fica achando que cada um tem a sua dor, e é sua, e cada um tem um leão por dia para matar, e cada um tem a sua luta, e fica até criando um certo cenário em volta disso, que Deus vai me ajudar na minha batalha. Não tem batalha pessoal, uma batalha coletiva, e devia ser coletiva. Quando a gente desumaniza essas nossas dores para individualizá-las, é muito difícil da gente lutar junto. Isso é a mesma coisa que ocorreu. A grande dificuldade de entender Jesus como pão da vida, como carne que sacia a fome, ou seja, o corpo de Jesus presente na história é uma vida, é um projeto que sacia a nossa fome de justiça. A grande dificuldade de entender isso é porque as pessoas tinham dificuldade de humanizar a vida de Jesus. É preciso que a gente humanize a vida de Jesus, nos vários corpos que representam o seu corpo hoje. É por isso que a gente vai continuar insistindo numa campanha, na redução da jornada de trabalho e na semana de 4 dias. Por que é que o movimento de trabalhadores cristãos vai insistir nesta campanha? Porque a gente só vai ver esse projeto de Jesus nos vários corpos quando esses corpos tiverem dignidade. A gente não pode viver apenas para trabalhar. A gente não pode viver apenas para gerar lucro para quem não trabalha e vive do nosso salário e da nossa força. A gente precisa continuar pensando isso nas várias comunidades, nos vários grupos, inclusive para tirar uma lógica que é muito difícil nas nossas ruas, nos nossos bairros. Tem muita gente que, quando a gente conversa sobre essa campanha, diz: vocês não gostam mesmo de trabalhar, né? A lógica que esse capital fez com estas pessoas
é acreditar que, apesar de todo o suor que a gente derrama, a gente ainda trabalha pouco. Ou seja, estas pessoas foram desumanizadas. Tiraram destas pessoas a humanidade de pensar no seu próprio trabalho e na sua própria vida. Pessoas exaustas de trabalhar fora, de trabalhar em casa, de ainda cuidar de filho, neto, e ainda dizer, a gente ainda trabalha pouco, tem muito feriado. É preciso que a gente pense nesse texto bíblico de hoje sob essa perspectiva. É hora de humanizar os nossos diálogos, de chegar para as várias pessoas e fazê-las lembrar que nós somos humanos, e nós não vivemos apenas como máquinas para trabalhar. Não somos máquinas. Somos pessoas que amam, que sentem, que sofrem, que querem ler livros, que querem estudar, que querem criar os filhos, que querem passear com a esposa, com o esposo, com os filhos e netos. É preciso que a gente entre de cheio nesta campanha. Durante as próximas semanas, o grupo de sindicalistas que compõe o MTC vai se reunir para propor estudo, reflexão e ações para a gente colocar essa nossa campanha para frente. Eu concluo fazendo uma saudação a todos os pais que aí estão. Mesmo uma data que é criada e que tem origem comercial, mas ela está inserida na vida das nossas comunidades e dos nossos grupos, e certamente na sua família ou em algumas famílias vai ter gente celebrando o Dia dos Pais. Mesmo em um país e em uma região onde a maioria de nós fomos criados pelas mulheres, mães, avós, tias, madrinhas. Mesmo em um país onde o abandono paterno é muito sério. Então é preciso que a gente celebre a vida daqueles que nada mais fazem do que a sua obrigação, do que a sua missão, né? Como consequência de suas escolhas e vontades. Então, mas a gente celebra a vida de todo pai trabalhador que cria filhos e filhas dentro dessa dinâmica de uma família da classe trabalhadora. A gente saúda você, seus filhos, ou a sua companheira que lhe ajuda, que lhe apoia, que está junto, ou o seu companheiro que também está com você e que também é pai. Famílias que têm pais e mães, famílias que têm 2 pais, famílias que têm um só pai. A gente saúda. E a gente lembra que é importante, como trabalhador, que a gente assuma constantemente o nosso compromisso com nossas crianças, adolescentes e jovens. A gente saúda também a todas as mulheres que, infelizmente, tiveram de assumir um fardo por causa do abandono paterno. Não é momento de romantizar, chamando de pai. Não existe mulher que é mãe e pai ao mesmo tempo. Existem mulheres sobrecarregadas por irresponsabilidade de homens que não assumiram a sua missão. Mas é o momento da gente fazer uma menção também àquelas que lutam para suprir essa ausência. A gente conclui esse nosso momento, como a gente falou hoje, da humanização do projeto de Jesus. A oração que a gente conclui é uma oração do livro dos Salmos, o Salmo 15, que fala das exigências da vocação cristã. Para a gente humanizar mais as nossas relações. Se o corpo de Jesus, se a sua carne é projeto, é sinal do projeto de Deus, que a gente reconheça isso dos vários corpos que estão à nossa volta. Né? E dizendo de corpos, que a nossa prece chegue a todos os familiares dessa última tragédia no nosso país, né? O voo que caiu com 61 pessoas. Uma boa parte delas a gente soube que eram profissionais de saúde que estavam indo para uma reunião, gente que se dedicou à vida. Então ali a classe trabalhadora também. Que esses vários corpos encontrem em Deus a luz eterna e que as várias famílias tenham nas suas comunidades
o afeto, o carinho que eles tanto precisam. Que a gente celebre a vida. Vida e morte são sinais dessa vida que está presente na gente e que a gente não desumanize isso. Que a gente não desumanize os nossos corpos e o corpo de Jesus. Como o Leonardo Boff disse, tão humano, tão divino assim, só sendo humano. Ou tão humano assim, só sendo divino. Melhor dizendo, tão humano assim, só sendo divino. A gente só vai se aproximar da divindade de Jesus cada vez que a gente humanizá-lo mais. Salmo 15. Senhor, quem poderá ser hóspede na tua casa? Quem poderá comparecer na tua presença? Aquele que caminha na integridade, realiza a justiça, fala a verdade e não calunia. Quem não prejudica ao próximo, nem insulta o vizinho. Despreza o que Deus despreza e honra os que a ele temem. Que jura e não se retrata, mesmo com prejuízo seu. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem proceder deste modo jamais vacilará. Eu gosto desse salmo porque no final ele lembra que quem empresta dinheiro a juros não é digno de ser hóspede da casa de Deus. Então os banqueiros e o Campos Neto precisam olhar esse texto, rezar esse texto, porque não terão a paz de Deus aqueles que oprimem a classe trabalhadora com juros. Uma boa semana, muita paz e muita saúde e muita luta para a gente. Chama acender nos mandou, de Deus o Espírito nos consagrou, a proclamar o seu reino enviou. O escravizado mandou libertar, e o novo tempo nos manda anunciar. Foi pão e vinho que ele tomou, naquela ceia, banquete do amor. É sua vida a nos entregar, pra nossa vida também se doar. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Jesus, enlargueço meu peito, seguindo a Cristo eu me alegro em seu reino. E no amor de Jesus mais profundo, abraço a todos os pobres do mundo. A natureza está se extinguindo, desmatamento e poluição. É alarmante o grito que ouvimos, tarefa urgente para todo cristão. Sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Um dia eu vou ver meu sonho explodir, sonho de Deus vou cantar e curtir. Só pão partilhar, numa só taça beber e brindar. Quando a justiça reinar nesta terra e o amor for a lei que impera, vai se acabar toda
nunca viu exclusão. Vai ser global com fraternização. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.